Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom. É um privilégio quando a gente tem um tempo para compartilhar a vida com pessoas que amam Jesus. E eu sou grato a Deus por essa igreja. Para quem não sabe, eu sou lá de Piracicaba, interior de São Paulo, o que já explica completamente o sotaque de um caipira lá do interior. E tem sido... Oi? Paulista também de onde? São Caetano do Sul, ali, do lado de São Paulo, muito bem. Mas o pessoal de São Caetano já não fala assim. O pessoal de São Caetano já é um pouco mais de porta. Nós é porta mesmo. E é muito bom estar aqui porque a Oceânica tem sido uma referência, não só para nós, mas para muitas igrejas. E o meu desejo é que o Senhor continue fortalecendo a vida e a caminhada de vocês. Fiquem firmes no Senhor. Eu trago abraço lá da minha igreja, da liderança da minha igreja, de todo o pessoal, e todos nós lá amamos muito vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela perseverança no Evangelho. Isso é inspirador. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito difícil. Alguns dizem que a tendência é piorar. Eu não gosto de pessimismo. Eu sou uma pessoa otimista, mas vai piorar. Muito provavelmente, diante de todas as circunstâncias, as coisas vão ficando difíceis, complicadas. Manter a fé é um desafio. E faz com que a gente tenha um certo medo do que está vindo por aí. Você não sente isso às vezes? Um temor. Eu tenho 2 filhas, uma de 17 e uma de 12. E às vezes eu penso no futuro, gente, o que minhas filhas vão enfrentar? Porque eu estou com 40 e alguns anos, e assim, bom, eu já passei de mais da metade da minha vida, provavelmente. Eu já estou na metade final. Mas já imaginaram, se as coisas estão mudando tão rapidamente como estão, como é que vai estar esse mundão daqui 20 anos? Já pararam para pensar? Vai dando aquele medo. No entanto, eu quero lembrar uma coisa importante para nós, muito importante para nós. A igreja de Jesus sempre se deu muito bem em tempos assim. E vai continuar. Vai. Vem tempos difíceis. Crente, quando vê que tempo difícil está chegando, sabe o que ele faz? Ele redobra a oração e esfrega as mãos. Porque ele sabe que tempos difíceis na igreja de Jesus, na história, são tempos de colheita. E nós vamos olhar para um texto nessa noite que mostra um pouco disso. Eu gosto muito desse texto. É um texto que está lá em Atos 4. E eu sou suspeito porque, na verdade, todo o livro de Atos é espetacular. Eles estavam vivendo um tempo muito difícil. Mas você vai lendo Atos e você vai sendo animado pelo que está acontecendo ali. Tem discípulos de Jesus sendo mortos? Tem. Mas é uma vitória atrás da outra, mesmo na morte daqueles que são seguidores de Jesus. E o texto de Atos 4, que nós vamos lendo e conversando sobre ele, mostra isso. Como nós estamos vivendo ainda hoje, debaixo de um poder de Deus em Jesus, que nos faz vencer o medo. Você está vivendo um tempo difícil? Muito provavelmente, porque a igreja de Jesus está vivendo um tempo difícil que tem a tendência de se tornar um pouco mais complicado. Não tem problema. A igreja de Jesus se dá bem em tempos assim. Vamos para o texto, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, lendo o texto. Lembre-se que o contexto aqui é daquele milagre, lembram? Pedro e João estavam subindo ao templo, aí eles encontraram um paralítico que estava pedindo esmola, e então os discípulos de Jesus olham para ele e dizem assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós vamos dar para você.
em nome de Jesus Nazareno, levante e anda. Ele levantou, andou, e ele entra no local da celebração, pulando, glorificando, adorando a Deus, o que traz um questionamento do tipo, o que aconteceu? Porque há 1 minuto esse cara era um paralítico, agora ele está aqui saltando que nem louco, glorificando a Deus. E então os seguidores de Jesus, especificamente Pedro e João, começam a pregar sobre Jesus, dizendo, foi o Jesus que vocês crucificaram que fez isso. E isso traz uma celeuma toda que desemboca no que nós vamos ler agora em Atos 4, que a partir do versículo 1 diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, explicando, olha, ele foi curado por Jesus, o mesmo Jesus que foi preso, crucificado, morto e ressuscitou. Chegaram, olha quem chega, os sacerdotes, com o capitão da guarda do templo e os saduceus. Chegou a tropa de choque. É aquele momento, deixa eu contar uma experiência futebolística. Eu frequentei muito estádio de futebol, e eu sou corintiano. Eu não falei isso como um testemunho. Eu não sei porque vocês estão vaiando, eu estou aqui confessando um pecado e vocês me vaiam. Eu retiro o que eu falei da igreja, pastor. Eu venho aqui, confesso um pecado, me entristeço, coração contrito, eu sou humilhado. E às vezes a gente ia assistir jogo do Corinthians, ficava perto ali da Gaviões, e aí começava a briga. Aí meu pai falava assim, ó, começou briga, você fica na sua, não corre, porque se corre, corintiano correndo, suspeito. Você fica ali, se a polícia chegar, eles vão bater em quem está correndo, você fica na sua. E eu pensava, será? Um gordo parado, deve dar uma tentação de dar uma... Enfim. E aí, a torcida brigando, e aí vem a polícia, e a torcida continua brigando, aí de repente o pessoal chamava o choque. Aí o choque chegava com aqueles escudos assim, e batendo, até pá, 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 fazia assim, ó. Tinha gente que estava brigando, começava a orar, Senhor. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Quando essa galera que chega, você sabe, deu ruim. O que está acontecendo aqui, e o que está sendo relatado, é que quando os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus chegam, o que ele está dizendo é, nós veremos um problema acontecendo. Os discípulos estão em perigo, e num grande perigo. Eles estavam muito perturbados, o batalhão de choque estava muito perturbado, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, a grande crise das autoridades competentes estava no fato de que a igreja estava fazendo o que a igreja deveria fazer. Ponto. E a igreja fazendo o que ela deve fazer, sempre vai levantar questionamentos de perseguição. Sempre. Então, o que eles fizeram? De uma maneira muito democrática, tranquila, agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, não vamos tratar disso agora. Os colocaram na prisão até o dia seguinte. Não tem muito o que fazer com esses dois. E eles estão falando o que a gente não quer que eles falem. Então, qual é a única alternativa possível nesse momento? Vamos fazer um processo? Vamos fazer algo dentro da lei? Não, vamos embora, coloca na cadeia e amanhã a gente conversa sobre isso. O que mostra que o mundo tem o poder da lei. E sempre que possível, isso será usado contra nós. O mundo tem o poder da lei. E quando possível, isso será usado contra a pregação do Evangelho. O mundo tem o poder da força. E isso também, quando necessário, será usado contra nós. O mundo tem o poder da coerção. E isso será uma tentação contra nós. Mas, então por que a igreja vai vencer o medo de tudo isso? O medo da lei, o medo da força, da coerção. Por que a gente vai vencer tudo isso? Porque a igreja tem o poder de Deus.
A igreja tem o poder de Deus. A igreja tem o poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, segundo a palavra de Deus, é o mesmo poder que está agora agindo na igreja de Jesus. Exatamente o mesmo poder. Então não há lei, não há força, não há coerção, não há nada que possa calar discípulos e discípulas de Jesus que estão debaixo desse poder de Deus que vence o medo. Veja como isso vai acontecer na história. Mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Enquanto o pessoal tenta nos calar, nós vamos pregando, batizando e discipulando. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali também Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? É engraçado porque esse pessoal prenderam os discípulos porque eles estavam pregando. E eles foram lançados na cadeia. E aí o pessoal se reúne, traz o pessoal que estava pregando, e a primeira pergunta que eles fazem para os discípulos é exatamente qual? Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? É como se eles estivessem dizendo, depois de terem prendido esses homens por terem pregado, preguem para nós. Já parou para pensar no que está acontecendo aqui? O poder de Jesus que está presente na igreja faz com que a gente não tenha medo de nada que possa acontecer com a gente, porque mesmo que eles prendam e nos joguem na cadeia, cadeia para nós é oportunidade de evangelismo. Vejam que não há possibilidade de calar aqueles que vivem debaixo do poder de Deus que transforma pessoas. Esses homens estão aqui ouvindo a pregação do Evangelho que provavelmente não teriam a oportunidade de ouvir se esses homens não tivessem sido presos na noite anterior. Olha que coisa maluca! O que, óbvio, faz com que você, como cristão e cristã, seja colocado numa zona de muito risco. Porque, vamos pensar o seguinte... Vamos imaginar que nesse exato momento, há alguém preso, encarcerado, em algum local desse nosso país, e chegou o momento de Deus alcançá-lo com a mensagem redentora. Mas vamos imaginar que também, talvez não haja ninguém fazendo um trabalho evangelístico ali naquele presídio nesse momento. O que será que Deus poderia fazer então para resolver esse impasse? Ele poderia aparecer num sonho? Ele poderia criar um ministério evangelístico em alguma igreja? Ou ele poderia fazer com que alguma autoridade prendesse um crente que virasse companheiro de cela e pregasse para ele? Eu sei que essa parte não é boa e você está pensando assim agora, eu não. Mas, acho que a nossa vida não nos pertence mais. Eles podem nos encarcerar. Eles podem bater em nós. Eles podem cuspir em nós. Eles podem falar mal de nós. Eles podem fazer o que quiserem, mas o poder de Deus continua sobre a igreja e a nossa voz nunca será calada, de uma forma que até mesmo o nosso corpo num caixão será um testemunho da ação de Deus. Então, já que perguntaram, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular.
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer contra eles. Aqui há algo fundamental para uma igreja vivendo numa época complicada. Uma boa receita de vida para uma igreja vivendo numa época complicada, seja ela qual for, é que nós precisamos aprender a alinhar um testemunho pessoal com uma mensagem impactante e sinais inquestionáveis. Veja que esses homens ouvem Pedro e João pregando e eles dizem: olha, eles nos calaram, porque nós estamos diante de homens que claramente têm uma coragem absurda. É como se eles dissessem: nós não teríamos coragem de, no lugar desses homens, falar o que eles estão falando. Eles sabem que nós podemos mandar matá-los. Só que sabe por que a gente não vai poder fazer isso agora? Por um outro fator importante. Esses homens estão dando um testemunho inquestionável de que algo miraculoso aconteceu com eles. Nós estamos diante de homens comuns que obviamente estiveram com Cristo e foram transformados. Está na cara. É muito interessante como há uma mudança na vida de Pedro quando ele é tomado pelo poder do Evangelho e do Espírito de maneira verdadeira. Há não muito tempo na história, esse mesmo Pedro está diante de homens e mulheres que estão dizendo para ele: você parece um seguidor de Jesus. E ele disse o quê? Não, eu não conheço esse homem. E agora outras pessoas estão dizendo para esse mesmo Pedro que está colocando o pescoço em risco: você se parece com esse tal Jesus. E agora ele não nega, porque ele conheceu o verdadeiro poder que transforma a vida e tira de nós todo o medo. O verdadeiro amor, que é Cristo, que é o nosso Senhor, tira todo o medo. O medo pressupõe castigo, e nós não mais seremos castigados, porque Jesus morreu por nós na cruz, Jesus sofreu em nosso lugar, venceu a morte em nosso lugar. Então não há nada que qualquer autoridade no mundo, não há nada que a cultura possa fazer que nos meta medo. Nós vencemos em Cristo. Esse é o poder que vai fazendo com que a gente vença o medo. E outra coisa, eles pregam Jesus com autoridade, são homens transformados e que se parecem com Jesus. E tem uma outra coisa complicada, né? Enquanto eles estão ali pregando que Jesus faz as coisas acontecerem, tem um paralítico pulando que nem doido. E eu acho que é meio difícil você questionar alguma coisa a respeito do poder de Deus, quando do lado tem um paralítico pulando. E como é que eu vou chegar para o paralítico e falar assim: paralítico, dá licença, para de pular um pouco? Ele não fez isso a vida inteira, deixa ele fazer agora. Um paralítico que já está ali, paralítico há um bom tempo. Vou dizer algo que para pastores de igrejas mais tradicionais, como eu, é muito difícil. Já imaginaram a gente orando por pessoas doentes, elas sendo curadas? Já imaginaram o movimento de igrejas que jejuam e, como consequência de um movimento de oração e derramar do Espírito, milagres acontecendo? E aí, quando alguém quiser falar alguma coisa contra a igreja, ela terá que falar diante de cegos que enxergam, paralíticos que andam, e muito mais, diante de homens e mulheres transformados com o coração redimido em Cristo Jesus. Em épocas complicadas e difíceis, esse é um grande desafio para nós como igreja. Só que a gente precisa voltar a crer de maneira efetiva de que Deus pode realizar o sobrenatural. Estão tentando tirar isso de nós com uma teologia liberal humanista. Mas mesmo a mais rebuscada teologia liberal, mesmo ela, não conseguirá tirar de nós o poder de Deus que transforma. Assim, como não tinham muito o que fazer, eles ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que a gente vai fazer com esses homens?
Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não dá para negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, nós precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem sobre Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, então, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que basicamente eles estão dizendo para as autoridades nesse momento é o seguinte: gente, olha só tem um jeito de vocês fazerem a gente parar de falar. Eu acho que vocês sabem do que a gente está falando. Só há uma forma de calar a nossa voz: vocês vão ter que nos matar. Se vocês não nos matarem, a gente continua pregando. Só que aí vocês estão diante de um problema muito sério, e eu não sei se vocês já notaram isso: quanto mais vocês matam a gente, mais a gente floresce e cresce. Decidam agora o que vocês querem fazer. Vão perseguir a igreja. Sabe o que vai acontecer com a perseguição da igreja? Jesus vai ser muito mais conhecido. Sabe o que vai acontecer quando continuarem a matar crentes? A nossa morte será um testemunho. Eles ainda olharão para os nossos corpos no caixão e verão que sim, não é conversa fiada, a gente morreu rindo. Rindo não porque nós aprovamos a perseguição, mas porque no nosso último suspiro nós ouvimos a voz doce, suave e poderosa de Jesus nos chamando definitivamente pelo nome. O que significa dizer que nós vamos experimentar de maneira muito tranquila o texto bíblico que diz que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que além de matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno. Mas como esse problema do inferno já está totalmente resolvido em Cristo Jesus, nós não temos mais medo, nós não temos mais temor, nós somos um povo audacioso. Eles podem nos apedrejar, e Deus vai tornando cada uma dessas pedras um lindo castelo construído para a glória dele, cujo Cristo é a pedra angular. E assim que nós vamos construindo e vivendo a vida, sabendo que, meu irmão, você pode ser muito perseguido na faculdade, mas você vai deixar um legado lá, e no futuro estarão falando do legado que você deixou, e você encontrará pessoas que no futuro estarão convertidas a Cristo por alguma palavra, um testemunho, ou até mesmo pelo silêncio de uma ovelha que estava sendo ultrajada, ferida, lembrando exatamente a Cristo. Mas depois de mais ameaças, deixaram eles ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E antes de continuar, eu quero dizer uma coisa importante. Gente que vence o medo sempre fala com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa sobre a situação em questão. Veja o que eles estão fazendo aqui. Eles, antes de elaborarem qualquer plano anti-perseguição, o que eles fazem? Vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. A gente sabe como é que as coisas funcionam. Eles sabem que o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, o passado, o presente, o futuro, tudo isso está nas mãos do Senhor, que tem cuidado de nós. Então nós não vamos fazer o que no momento de perseguição? Nós vamos chorar, totalmente consternados com relação ao nosso futuro? Não, nós vamos orar. E vejam a oração que eles fazem. Tu falaste pelo Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor,
considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. É muito interessante que eles não oram para que a perseguição seja cessada. Notaram isso? Eles dizem assim: Senhor, considera o que eles estão fazendo. E levando em consideração o que eles estão fazendo, e que nós sabemos que eles continuarão fazendo, porque esse é o modus operandi deles, dá-nos coragem. E você notou como nós temos hoje a tendência de inverter a oração? Senhor, nós não temos coragem. E nem adianta ficar querendo dar coragem para a gente, porque se der coragem para a gente, coloca o nosso pescoço em risco. Então nós queremos pedir que o Senhor mude o modus operandi deles, mas não dá para fazer isso, porque eles são assim ao mesmo tempo que nós somos assim. Nós somos seguidores daquele que disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E lembrem-se, eu não estou dizendo isso para que a gente fique temeroso, eu estou dizendo isso para que a gente tenha coragem. Porque, como eu disse ontem, como é que termina esse filme? No final do filme, Jesus vence e nós vencemos com Cristo. É assim que termina o filme. Pode ser que nesse momento do filme, a gente esteja assim, naquele instante que uma música ruim está tocando. E sabe quando você está assistindo um filme? Às vezes tem isso, né? Você está assistindo um filme, aí parece um casal andando numa rodovia com árvores maravilhosas, uma música legal tocando, e eles estão conversando sobre obviedades da vida, aquela coisa, você fala, um filme romântico, as irmãs já ficam tudo animadas, um filme romântico, e aí de repente do nada começa a tocar uma música um pouco mais, e você pensa, ah não, alguém vai morrer. Já sentiu isso num filme? E às vezes se você não sabe, não conhece o filme, você fala, ah, que filme é esse? A minha esposa às vezes faz isso. Ela nota que vai acontecer alguma coisa, ela fala assim, ah não, esse filme é de tensão. Eu falo, não sei se você considera um grave acidente com pessoas explodindo um filme de tensão, acho que sim. Talvez nós estejamos nesse exato momento da história, da nossa vida, nessa parte do filme. Mas no fim do filme vai todo mundo para o céu. No fim do filme, carnívoros, vegetarianos e veganos estarão comendo um bom churrasco diante do Senhor. Vai ter abobrinha. Uma vez eu estava falando sobre isso, daí alguém depois do culto falou assim, pastor, não tem nenhum sentido você falar que vai ter churrasco no céu, porque se for ter churrasco no céu, teria que matar um animal no céu, e não tem sentido, porque a Bíblia diz que não tem mais morte. Eu pensei, meu irmão, que fé fraca é essa, de imaginar que Deus não pode fazer brotar picanha do chão? Imagine o céu, que lindo, você chega, vê, olha aquela árvore enorme, fala uma mangueira, Deus fala, não, uma fraldinheira. As fraldinhas enormes, você não pode deixar o carro embaixo que cai uma fraldinha. Maravilha! É céu, gente, é céu. E se alguém fala assim, ah, não pode acontecer. É claro que pode, não estou falando que vai, mas pode. E seria legal se acontecesse. 0 caloria. Imagina no céu, que coisa maravilhosa. Você vai colocar uma alface na boca, o anjo fala, que isso? Você sabe quantas calorias tem isso? Senhor, o que nós queremos pedir, Senhor, é que o Senhor ajude a gente a fazer mais do que eles estão proibindo e ameaçando a gente de fazer. Agora, uma pergunta tem que ser feita. Por que é que esses 2 homens, e agora essa reunião dos discípulos está agindo assim? Por quê? Por que vocês acham? Por que vocês acham, de verdade, que eles têm essa coragem? Diz aí, por que você acha? O que aconteceu
efetivamente aconteceu na vida desses homens e dessas mulheres, que faz com que eles tenham essa coragem. Que, vamos combinar, é uma coragem quase que insana. Mas o que aconteceu? Eles estavam cheios do Espírito Santo, como consequência de uma ordem dada a um homem dizendo assim: tocaram em mim? Tocaram, né? Viram que eu ressuscitei? Viram. Entenderam que a morte foi vencida? Entenderam que efetivamente eu sou quem eu sempre disse que eu era? Entenderam isso? Esses homens e essas mulheres estão vivendo a partir desse poder porque eles viram Jesus ressuscitado. E às vezes, eu acho que é isso que falta para nós. A profunda consciência da ressurreição como um ato real. Olha para o seu lado. Veja todos esses homens e mulheres aqui. Essa é uma das provas que Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Gente, domingo, 29 de setembro, 20 horas e 18 minutos. Quem aqui, tirando os crentes velhos, tá? Como eu, mas quem aqui tem menos, sei lá, de 10 anos de conversão? Quem aqui tem menos de 10 anos de conversão? Okay. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Quantos anos você tem? 20? 22. Você era assim, você não era convertida há quanto tempo? 4 anos. Gostava de crente antes? Gostava de crente? A sua mãe, você gostava da sua mãe? Cadê? A sua mãe está aqui? Cadê? Cadê a mãe? Mãe? Aqui, tudo bem, mãe? Era uma boa filha? Antes de se converter também? É mesmo? Antes de se converter, sempre foi uma boa filha? Difícil. Sim, ela esperou o quê? Ah, esperou o pai. E o pai está há quanto tempo? Ah, ok. Esperou o pai. Então, mas me diz uma coisa. Se alguém dissesse para você, há um bom tempo, que você ia ficar feliz de ir para a igreja no domingo à noite. Não, né? Você vinha obrigada? Poxa. Você viu, mãe, que ela vinha obrigada. Agora você vem tranquila? Agora você pede para vir? Por quê? Por quê? É difícil de explicar, né? Se você dissesse para mim, há uns 30 e poucos anos, que eu seria pastor, você teria que saber correr. Naquela época eu não era assim. Eu conseguiria correr atrás de você. Porque eu iria dizer, você está louco. Você está louco. Aí eu lembro que eu fui para o seminário. E quando eu estava no seminário, a minha mãe um dia ela disse assim, filho, eu lembro que quando você tinha uns 2, 3 meses, eu peguei você no colo, coloquei você no colo, e eu orei e disse assim, Deus, faz desse meu filho um pastor. Não tem explicação. Mas tem algo ali dizendo, estou aqui. Olha para o seu lado, tem um monte de gente ouvindo essa voz nesse exato momento. O poder que nos dá coragem para vencer todas as atrocidades de um mundo que quer lutar contra o Evangelho de Jesus, está no fato de que o Evangelho de Jesus é real. E o Evangelho de Jesus sendo real, é uma denúncia contra a forma como o mundo vive a sua vida. Ao mesmo tempo que é um desafio para nós como um sinal e testemunho da graça de Jesus. Quem, em sã consciência, estaria devotando a vida e colocando o pescoço em risco num domingo, às 20 horas e 20 minutos? Jesus ressuscitou e o poder dele está nesse exato momento, agindo nessa igreja, agindo em nosso coração e transformando as nossas perspectivas de vida. Sabe por que você vai se levantar amanhã e vai para a sua faculdade querendo dar testemunho? Porque você é louco.
E porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas, insanas desse mundo para confundir as pretensamente sábias. Eles acham que são sábios, mas quem não conhece Cristo não tem a verdadeira sabedoria. Veja como Deus faz as coisas. Eles estão pedindo: Senhor, ajuda a gente a ser perseguido. Ajuda a gente a pregar mais, dá mais oportunidade para a gente. E depois de orarem, tremeu o local em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O texto começa com medo. Quem vocês pensam que são para falar o que estão falando? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? E o texto termina com um povo corajoso e feliz de ser perseguido e pregar o Evangelho. Oceânica, continue sendo corajosa. Continue. Se você está sendo perseguido, pare de orar imediatamente para que a perseguição cesse. Porque perseguição é oportunidade de testemunho. Ore para que Deus fortaleça a sua fé, o seu testemunho e opere sinais através da sua vida. Ore para que Deus faça tremer o local onde você se reúne como discípulo e discípula de Jesus. Ore pela convicção de um coração que faz com que você olhe para você mesmo e diga: eu não estaria aqui por mim mesmo. E ninguém deve estar aqui por si mesmo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Não há nenhum outro motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Eu vejo os pastores falando dos líderes de ministério. Gente, vamos ser sinceros. Ser líder dá um cansaço. Dá uma vontade de tirar umas férias de 20 anos. Não dá, não. Eu estava fazendo... Eu estou chegando naquela época da vida que a gente começa a pensar em aposentadoria, né? E aí eu comecei a conversar com a Débora, minha esposa. Não, amor, estava pensando aqui, tem uns planos no futuro, fazer isso, fazer aquilo. E ela ouvindo, eu disse ontem, a Débora é uma mulher muito assim, ela está ouvindo, ela está assistindo. Eu tenho que medir as palavras porque eu sei que ela está assistindo. Porque senão depois, amanhã eu não posso voltar para casa. E aí ele estava conversando sobre isso, era um assunto assim que estava falando bastante, planejar isso, planejar aquilo. Aí um dia, de uma maneira muito sábia, lembra, amor? Quando você falou assim: olha só, ela dizendo, quando eu estiver bem velhinha, eu vou estar numa igreja, lá todo domingo. E minha esposa é musicista, né? Ela gosta de música, é pianista. Ela falou assim: e se possível, eu vou estar cantando num coral. Eu acho que nesse dia a gente estava assistindo algum vídeo de algum coral, que é esse coral. Cara. Falou: eu gostaria de fazer parte disso aí, ó. Tá velhinha, cantando no coral de uma igreja. E eu pensando, pô. Aí ela falou assim: eu quero comunicar a você, você vai estar na igreja, viu? Tá bom, amor. Não, você não entendeu. Você vai estar na igreja. Porque você não vai ser desses velhos que quando chega no fim da vida e para de pastorear uma igreja, deixa a igreja porque o pastorado era uma profissão. Porque você vai para a igreja, sabe por quê? Porque nessa casa nós somos crentes. Eu falei: sim, senhora. Mando aqui, que é isso? É isso, eu mando aqui. Como assim? É porque eu estava planejando o futuro. Eu estava planejando o futuro, mas eu não estava planejando o futuro certo. Eu estava planejando o futuro pensando na perspectiva de uma vida agradável, segundo os padrões da cultura que nós estamos inseridos. E eu não estava colocando o Evangelho nessa história. E que desgraça é chegar no final de uma vida e você ter absolutamente tudo que não importa e não ter o que importa. E ela apenas me lembrou como uma mulher de Deus: você vai ser crente até o último dia da sua vida. Eu falei: claro, eu quero ver você cantando no coral.
Agora, duro vai ser convencer, se eu estiver lá na igreja de Piracicaba, de fazer um coral. Então, assim, vai ser duro fazer o coral, mas a gente vai ficando velho, a gente vai fazer. Para qual câmera eu olho? Essa? Obrigado, eu precisava dar esse recado. Eu espero que seja hoje, mas pode ser amanhã. Ou pode ser terça. Pode ser daqui uns 10 anos. Pode ser também. Eu queria muito que fosse hoje, muito mesmo. E se alguém falasse assim, vai ser às 10, eu falo, que bom. Mas os céus vão se abrir. Nós ouviremos trombetas tocando. Seria bom se fosse hoje, né? Você já parou para pensar que a gente vai abraçar Jesus? Meu irmão, minha irmã, a gente vai abraçar Jesus. Seria tão bom se fosse hoje, né? A gente vai viver cada dia dessa eternidade, sabendo que é impossível derramar uma lágrima de tristeza. E muito provavelmente, quando a palavra tristeza for proferida, a gente nem vai mais saber o que isso significa. Como se fosse uma palavra sem sentido num dicionário que já não existe mais. Nós vamos reencontrar queridos. Alguns que vão olhar para a gente e falar assim, demoraram, hein? Aquele glorioso momento em que, se nós não tivéssemos a garantia de vida eterna, o nosso coração explodiria de alegria. Eu acho que você já deve ter passado por isso na vida, naqueles poucos segundos em que a gente sente um êxtase por algum momento. Às vezes, sem nenhum sentido, a gente sente um êxtase. Dura 3, 4, 5 segundos. Alguns dizem que é apenas uma descarga de hormônios. Só que nós vamos viver isso 24 horas por dia, por toda a eternidade. Nós vamos abraçar Jesus. Nós vamos comer na mesa com Jesus. Que medo! Medo! O verdadeiro medo é o de não servir a esse Cristo maravilhoso. Esse é o verdadeiro temor. A igreja oceânica, porque ela faz parte da igreja de Jesus, tem o poder do nome de Cristo, que faz com que nós vençamos o medo. Não importa quais vão ser as notícias de amanhã, nós sabemos o fim da história. Nós não teremos temor. Amanhã você vai se levantar, vai andar como um filho e uma filha do Senhor de maneira confiante, não porque nós somos bons, mas porque o nosso Deus manda. Ele tem o poder que transforma tudo e a todos. E quem chegar lá primeiro, acende a churrasqueira e espera o resto. Efetivamente, o que eu queria dizer para vocês nessa noite é só isso. Que eu espero ansiosamente o dia em que a gente não precise mais dizer uma das mais lindas e esperançosas palavras bíblicas: Maranata. Maranata. Lembram daquele cântico? O pessoal mais velho, Alfa e Ômega, lembram? Não é gostoso cantar isso? Maranata.
Senhor, nós temos e não temos medo. Senhor, nós temos medo de não viver da maneira como o Senhor quer que vivamos. E não temos medo da consequência de viver como o Senhor quer que vivamos. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, para em todos os momentos oportunos e inoportunos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos conhecidos como homens e mulheres que experimentam do poder do Senhor que vence o medo. Maranata, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.